Fala galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a um Luz Decoração. Hoje o assunto é deslocador de pendente. A gente pode chamar de deslocador de fio porque os fios, assim como as lâmpadas de filamento de carbono ou de LED, voltaram à tona, ganharam espaço, tem cores, né? Então temos aqui um exemplo de azul, rosa e preto, mas existem diversas outras cores. Depois eu faço um vídeo só de fios coloridos para vocês. Como começou essa questão do deslocador? Primeiramente era por conta de um problema. Então não usava-se muito gesso, eu estou falando aí de 15, 20 anos atrás. Então você tinha uma laje, vamos supor que a mesa, o centro é aqui, ó. Aqui é o centro onde tem que ficar o pendente. Então a gente coloca uma lâmpada aqui e aí o ponto da laje está aqui. Está para o outro lado. O que acontece? Como a gente vai fazer a ligação elétrica, a canopla tem que estar ali no ponto. E aí o pendente ia ficar deslocado para cá e eu tenho que estar aqui no meio. E aí vem os ganchinhos, eram colocados e tudo mais. E hoje a gente tem uma situação mais bonitinha, mais acabada. Ó. Então a gente tem tanto esse abertinho que a gente só coloca o fio, ó, mais fácil. Ou essa situação também que é mais fechadinho, ó. E aí você coloca o fio por dentro e ele também fica... Os dois funcionam super bem, tá? Em algumas situações eu prefiro usar esse. Só tem que lembrar de ser passado o fio antes, né? É como se a gente fosse pôr a linha na agulha, né? Ó. Então, ó. Foi passado. Vou tirar a tampinha, você vai ver que o fio tá aqui atrás, ó. E aí você coloca. Então, por exemplo, aí a sustentação vai ficar nesse deslocador. É claro que é para peças leves, pendentes leves, tá? Ó. Então foi daí surgiu esses deslocadores com essa situação de um problema. E hoje com as nossas queridas lâmpadas de filamento, pendentes, pode ser também pendentes aqueles meia-lua, tradicional, levinho, de alumínio, né, alumínio repuxado. E aí você tem uma situação. Com essa vinda dos fios e tudo mais, a gente tem situações que vai juntando mais peças. Então a gente tem como se fosse uma aranha. E aí o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo de uma canopla com 5 furos, eu tenho uma canopla com 4 furos. E aí os fios vão sendo passados por aqui, né? Então ó, eu vou ter os fios saindo e aí você vai fazendo essa distribuição. E aí dependendo do layout do seu projeto, você faz uma questão decorativa, uma estética. Tem também um acessório, quando são vários, ó. Eu tenho aqui um anel. E tudo isso pode ser personalizado, tá? Eu tô pegando um preto aqui, o deslocador branco e preto, que são os mais usados. Mas eu posso fazer esse aqui azul, o deslocador azul, rosa, verde, tá? Tudo isso aqui a gente pode colocar. Tem um exemplo legal aí, passar para vocês da Cota. A Carol e a Leandra fizeram esse projeto aí para um quarto de criança, uma bebezinha. Então ela já nasceu no estilo. Então nesse quarto tem ali um tom de verde, um rosa bebê, preto, cinza. Vocês vão ver que o fio ele segue a cor do acabamento. Então vamos supor que aqui no caso ali não tem um azul, mas ele tem o soquete, o acabamento azul, o fio azul, o deslocador azul. E aí a canopla foi decidido branca para ficar da cor do teto e deixado discreto. Então foi colocado ali lâmpadas de LED leitosa e ficou um ambiente bem aconchegante. Então ela espalhou luz pelo ambiente, tem uma identidade, tá? Caso esse exemplo da Cota fosse uma situação que eu quisesse fazer um cacho, um pendente cacho, aí juntaria todos os fios. E aí isso aqui a gente passa, ó, e aí você consegue, quando a gente vai subindo e descendo esse anel, o cacho ele vai abrindo ou fechando. Então eu faço essa passagem, subir. A partir do momento que eu subo, o cacho vai abrindo embaixo. Ele vai ficar mais solto ali embaixo. A partir do momento que eu vou vindo, eu vou chegando próximo ao soquete,
eu estou juntando mais à frente e ele acaba o soquete até dando uma viradinha aqui. Esse aqui foi até uma peça que eu fiz com soquetes em cobre, uma varanda com a cliente da Cristiane Schiavone. Pode ver bela configuração que ficou. Tem umas lâmpadas de filamento bem grandona assim, ficou bem bonito. E aí foi o fio preto, mais ou menos essa configuração dessa peça aqui. O fio no tecido preto, aqui, e no caso ali é cobre mesmo. E aí foi espalhado e fez uma linha em cima da mesa da varanda. Então você tem um ponto elétrico só e foi usado esses deslocadores pretos e aí foi colocando no ponto da mesa. Ó, pode ver, uma canopla com 5, parece com essa daqui, ó, né? 5 saídas, preto, e aí foi usado esse deslocador aqui, ó. Então aí foi colocado o fio e o deslocador, o que acontece? Ele demonstra onde vai ser o ponto que a luz vai ficar. Então ela demarcou ali na mesa. Aqui nessa outra foto a gente tem um exemplo de um lavabo ali da ótica da Adriano, feito pela Lilian Barbieri. Então ali ela deixou uma coisa neutra, ela fez uma grande aranha e aí depois ela desce, tudo branco, lâmpada de filamento, aí você tem ali o papel de parede abacaxi, ficou uma coisa neutra e descontraída e ao mesmo tempo elegante. Então vocês vão perceber que de acordo com a cor e o modo que você usa, vai combinar com aquele local. Então você pode desde um descontraído para quarto de criança, como a gente demonstrou, para uma varanda, um estilo já um toquezinho de urbano, industrial, desde uma coisa um pouquinho mais elegante aqui. E na mesma ótica você tem na escada, quando a gente está subindo, foi feito um desenho. É uma outra situação que acontece. A gente pode fazer desenhos zigue-zague, vários fios caminhando pela parede ou pelo teto. Lembra essa coisa industrial, né? Urbanão. E aí você termina com um pendente. Tem também configurações que as pessoas fazem com esportes e vai fazendo esse caminho todo, que remete um pouco também das tubulações, essa parada urbana, né? A gente tem também umas saídas com essa questão do fio, da canopla sair com furo do lado, né? Então eu tenho a canopla tá retinha, ela pode sair com furo do lado. Eu tenho esse acabamento que é feito no centro, eu não tenho esses acessórios, então ela fica uma canopla lisa e o fio sai do lado. Que situação? Eu já usei uma situação desse tipo em alguns projetos que aparece aqui. Tem um corredor que eu fiz do escritório, foi um projeto que eu fiz aí para Adriana de Garcia, e eu fiz com um fio preto. Então eu fiz ela saindo na diagonal, o ponto foi usado uma canopla na parede, então para ficar bem discreto, como se eu fosse fechar a caixinha ali 4x2 dela, e aí saiu os fios por aqui. Aí esse fio foi feito foi desenhando na parede, então ele faz parte, ele é meio que uma escultura. Ele foi na diagonal na parede, subiu pelo teto, e para subir pelo teto foi tudo usado o deslocador. E esse deslocador vai realmente te dando a direção. Aí ele atravessou o teto do corredor e depois os pendentes caíram do outro lado. Então aí caiu 3 pendentinhos com a lâmpada de filamento ali. Então assim, você começa a ter múltiplas tarefas, tudo começou com um problema do ponto da laje, que a gente tinha que colocar e centralizar numa mesa, e aí esses acessórios tomaram conta com a vinda dos fios coloridos, das lâmpadas de filamento. Espero que tenha gostado. Quarta-feira às 11 tem mais. Curtam, se inscrevam, ative o sininho. Valeu!